Ok, pessoal, essa é a tela inicial do sistema Print Control. Você pode escolher o usuário e a senha e clicar então no botão Entrar. Essa é a tela onde você escolhe a empresa, o sistema é multi-empresa, então você tem que escolher qual é a base que vai ser usada, né? Matriz ou filial. Vou escolher matriz e clico no Entrar. Essa é a tela inicial do sistema, do menu inicial, onde você tem todas as opções do lado esquerdo e se você quiser recolher, só clicar no menu, se você quiser expandir, só clicar no menu novamente. Ok? Vamos começar então pela tela principal, explicando todos os ícones aqui. Do lado esquerdo, então, como eu disse, tem um menu. Em cima tem um íconezinho da casinha que é o home, onde você vai definir nesse local aqui do meio uma página inicial que vai ser aberta. Aqui é o íconezinho de sair do sistema, e esse íconezinho de voltar e avançar é para avançar ou voltar as telas do sistema. Aqui do lado direito tem descrito qual é a empresa, qual é o usuário, e se você clicar nesse bonequinho aqui, que é o usuário do sistema, você pode mudar tanto o e-mail de acesso quanto a homepage inicial que vai aparecer no caso do seu usuário e redefinir a senha. Ok? Essa é a tela inicial do sistema. Cadastro dos clientes. Para acessar o cadastro do clientes é bem simples. Primeira opção, clientes. Clicamos aqui em clientes, então vem uma listagem de todos os clientes. Para alterar qualquer lugar do sistema com base nas edições de planilha, então se você está aqui no nome de um cliente e você quer alterar, você dá um F2, como o Excel, por exemplo, e escreve ou altera o que você precisa. Alterando aqui, ele vai liberar esses iconezinhos aqui de cima, então você só clica aqui no OK, ele já vai gravar então esse registro. O que é interessante aqui nos clientes então, é que nessa tela o sistema ele vai trazer todos os equipamentos que estão locados para esse cliente em questão, e aqui você pode fazer também um inventário dos produtos. Vou pegar um cliente aqui então, e eu clico aqui no inventário, eu posso saber quais são os produtos, que são aqueles produtos de uso e consumo, ou produtos que eu tenho alocado com ele, junto com a impressora. Nesse cliente aqui eu tenho um inventário de todos os produtos que eu tenho lá, em qual impressora que está alocada e qual é o setor dessa impressora, ok? Bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia das telas. Aqui eu posso também fazer a impressão e a elaboração dos contratos dos clientes. Clicando então em contrato, eu vou copiar o contrato padrão e eu posso alterar então o que eu tenho aqui de dados das cláusulas todas, posso alterar e posso imprimir também o contrato nessa mesma tela aqui, ok? Que eu posso imprimir o contrato. Ele tem então um editor de texto interno, onde a gente tem um contrato padrão e você pode alterar isso aqui a cada cliente, ok? Equipamentos. Na planilha, no cadastro de equipamentos, então eu cadastro todas as impressoras que eu tenho disponíveis para alocação e com alguns dados bem simples, algumas informações aqui, se você quiser colocar, pode colocar, se não pode deixar em branco, que é a questão da data de aquisição, o valor de aquisição, e também se essa impressora ela usa cilindro ou não, para a gente fazer o pedido automático do fusor, né, do cilindro. Nessa última coluna, o sistema mostra qual que é o cliente atual que está alocando esta impressora. Eu posso também ter um inventário, imprimir o inventário de todos os meus equipamentos que estão para alocação ou locados.
Eu posso cadastrar as marcas também numa tela e eu posso cadastrar o tipo de equipamento. Posso ter impressora, posso ter leitor de código de barra e outros equipamentos que eu tenho na minha empresa disponível para alocar. Ok? Esse então é o cadastro de equipamentos, sempre baseado pelo número de série. Cadastro de produtos. Os produtos, a gente chama de produtos, são acessórios que eu tenho disponível para fazer a alocação junto com a minha impressora. Então, são cabos de força, são transformadores, são cartuchos. Todos os outros produtos que eu tenho disponível para os meus clientes e que não são equipamentos específicos da locação. Ok? Então, aqui eu também posso ter um inventário de todos os produtos que eu tenho. Eu posso também cadastrar as marcas agora dos produtos, para quando o meu cliente solicitar, através de uma ordem de serviço, por exemplo, um cabo de força, eu tenha ele disponível aqui, inclusive com o meu controle de estoque. Ok? Locações. Essa é a parte mais importante e central do sistema, aonde eu vou relacionar os meus clientes com as minhas máquinas locadas. E aqui é o coração do sistema, onde eu vou informar algumas coisas que vão produzir um resultado na frente, um resultado de faturamento, um resultado financeiro. Então vamos detalhar um pouquinho mais essa tela aqui. Essa coluna aqui, então, é se o contrato está ativo ou não. Aqui a gente identifica o cliente, a gente identifica qual é o equipamento sempre pelo número de série. Especificamente nessa coluna a gente indica se o equipamento ele é colorido. Esse contrato aqui, essa linha de contrato, a gente está controlando se a impressora é colorida ou não, se é cópias coloridas ou não, se a impressora é USB ou é impressora de rede, qual é o equipamento, o vendedor, grupo eu já explico para que serve, qual é o setor que está alocado esse equipamento, qual vai ser a data da leitura da contagem de páginas desse equipamento e a data de vencimento do boleto, do pagamento. Aqui eu tenho então o número de cópias da franquia ou livre se não tiver franquia nenhuma. O valor da locação se for uma locação de franquia ou livre se for valor por cópia. O valor da cópia excedente, se exceder a franquia, a data do contrato, a validade, o número da série da nota fiscal que vai ser emitida, ou do recibo, numerado, alguma observação e o ID do contrato, o número do contrato. Voltando aqui então, esse grupo, ele serve para mim juntar alguns contratos que eu tenho, por exemplo, duas impressoras onde a minha franquia ela é calculada somando a quantidade de cópias emitidas nas duas impressoras. Então aqui posso ter numa empresa 3 máquinas locadas, 3 impressoras, 2 eu faço somatória e faço um cálculo da franquia de 2 e uma por exemplo, se é uma impressora colorida, eu faço separado. Então eu posso juntar as duas monocromáticas num grupo e a colorida eu deixo separada. Então, em resumo, o grupo serve para juntar as quantidades ou valores de duas impressoras ou de 2 contratos, do mesmo cliente. Ok? Então aqui embaixo eu tenho as leituras feitas dessa impressora. E aqui eu tenho uma coisa interessante que eu posso fazer, que é capturar as leituras automaticamente via internet. O sistema tem o Print Control Capture, que eu instalo no cliente, e que ele me manda as leituras. No caso aqui ele está mandando, se vocês notarem aqui, ele está mandando
de hora em hora, no caso eu configurei aqui o sistema para mandar de hora em hora, né, a leitura do equipamento. Então, em resumo, o que o sistema faz? Ele faz a leitura, a captura do número de cópias através do nosso aplicativo. Okay? Eu instalo o aplicativo no cliente, listo todas as impressoras, a impressora tem que ser impressora de rede, né, que eu consiga acessar via IP. Então eu defino lá os códigos IPs de todas as impressoras e o sistema manda de tempos em tempos, conforme eu configurar, se eu quiser de meia em meia hora, se eu quiser de uma em uma hora ou de 2 vezes por dia, eu posso configurar do jeito que eu quiser. Então, para que o sistema me mande do meu cliente para mim as leituras do número de cópia, tanto colorida tanto colorida quanto monocromática. E também o sistema pode mandar a porcentagem de nível de tinta dos cartuchos ou do toner e também do cilindro, ok? Então, nas leituras eu indico qual é a data da leitura, a data do vencimento, a leitura anterior, a leitura atual. Aí o sistema já faz os outros cálculos. Na verdade, eu tenho que indicar basicamente a leitura atual e o sistema ele vai automaticamente fazer o cálculo das outras variáveis aqui todas automaticamente para mim. Ok? Então aqui em cima eu tenho mais algumas opções, que é aquilo que eu falei do agrupamento das impressoras. Eu posso agrupar 2 ou 3 impressoras do mesmo cliente no mesmo faturamento, na mesma franquia. Tenho o cadastro de vendedores. Eu posso fazer uma conferência, que é muito importante, né, daquelas impressoras que nesse mês aqui, nessa data de leitura, nesse ano eu ainda não fiz a leitura, então quer dizer, está faltando eu fazer essas leituras aqui, é muito importante essa conferência. Posso fazer a geração da OS da entrega dos equipamentos, então quando eu fechei um contrato, estou levando um equipamento para um cliente, eu gero a OS da entrega e o sistema ele já vai me gerar um relatório que vai ser assinado pelo cliente e obviamente eu posso guardar isso para algum tipo de comprovação. Tenho a tela das pré-leituras, onde eu posso fazer as conferências das leituras feitas automaticamente pelo sistema. Então, o sistema ele não vai na nuvem, na internet, captura todas as leituras atuais e faz os lançamentos. A gente tem que fazer uma pré-leitura, uma conferência e liberar para faturamento as leituras. É fácil também, uma rotina que é bem tranquila de se fazer, mas o interessante é saber que o sistema, ele tem essa possibilidade de capturar automaticamente as leituras das impressoras dos clientes de vocês, que torna o tempo de resposta para o cliente muito mais rápido. O que acontece é que, às vezes, o cliente demora para passar a leitura ou a gente demora para obter esses dados aí. Então, através dessa captura automática, o sistema ele funciona muito melhor e você pode economizar até uma pessoa aí no caso do faturamento. Ok? Isso bem rápido. Se você quiser mais uma demonstração, aliás, mais detalhada, a gente está à disposição para essa questão das locações. Faturamento. A tela do faturamento, ele serve para mim basicamente para gerar a nota fiscal e o boleto, emitir a nota fiscal e o boleto para os meus clientes e fazer esse controle. Eu posso fazer aqui na tela de faturamento, eu tenho que fazer, aliás, um pré-faturamento para colocar primeiro na minha tela todas as leituras específicas daquele cliente, se eu quiser, ou daquela data. Então, eu peguei esse cliente aqui, são todas essas leituras aqui que foram feitas no dia 1º/12 ainda estão para faturar. Um exemplo desse cliente, então, eu peguei todas as impressoras, todos os contratos que eu tenho, pelo número de série. Aqui está a leitura anterior e a leitura atual. Aqui está o valor de cada locação, dá esse valor aqui. Aqui está o número da nota fiscal e aqui está os produtos que eles vão ser faturados. Se eu clicar aqui, então, em gravar o faturamento, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai
gerar um faturamento, número 76, com um cliente só, e ele vai me listar todas as impressoras aqui que o meu cliente tem, ok? Eu posso fazer a impressão da nota fiscal gerando o boleto, essa aqui é a nota fiscal, esse aqui é a nota fiscal, e eu posso fazer, vou fazer um exemplo aqui de uma nota para vocês, que tenha um boleto, espera aí. Ok, então aqui ele sai já a nota fiscal, com todos os equipamentos do cliente e também já com o boleto para esse meu cliente fazer o pagamento. Eu não preciso mandar por e-mail, anexar, salvar PDF, nada disso. Eu clico aqui em enviar por e-mail, o cliente no outro lado já vai receber a nota com todos os detalhes de todas as máquinas, leitura anterior atual e o valor de cada uma para a conferência. Ok? Posso gerar remessa para o banco também. Posso limpar os dados do boleto para reenviar isso, né? É bem fácil, bem simples de fazer o faturamento das locações. Ok? Também estamos disponíveis para fazer uma demonstração um pouquinho mais detalhada desse módulo do sistema. Financeiro. O financeiro ele é gerado a partir do momento que eu faço o faturamento e gero o boleto para cobrança, ou não gero o boleto para cobrança, né? Mas eu faço o faturamento do cliente, ele vai me gerar um registro financeiro de contas a receber. O registro financeiro de contas a receber, ele vai ser controlado nessa tela aqui, onde eu tenho basicamente a data, os dados da nota, o banco ou o caixa, né? Aonde que está essa cobrança e a data de recebimento. Qual foi o plano que eu fiz, o boleto se foi enviado para o banco ou não, eu posso reenviar esse boleto. Quando está vermelho é porque está em atraso, né? Quando está amarelo é porque está perto do vencimento e quando está verde é porque ainda falta alguns dias para receber. Então eu posso filtrar aqui todos os recebidos, posso filtrar todo o meu valor a receber, ou posso também só filtrar aquilo que está em aberto por data de vencimento, por cliente, posso filtrar do jeito que eu precisar aqui. E quando eu receber uma conta, eu venho aqui em valor a receber, coloco alguma observação e clico no baixar e confirmar a baixa. Aí ele já fica como recebido. Ou então eu posso usar o expediente de processar o retorno bancário. Nesse caso aqui eu baixo o retorno bancário, vou fazer aqui a baixa de um aqui para vocês verem, eu baixo o retorno bancário, vou pegar um maior aqui, só um pouquinho. Vou pegar um pouco esse aqui, que tem vários títulos aqui. Então, nesse caso aqui, ele vai estar, aqui só tem entrada confirmada, vou pegar um outro aqui, vamos ver se eu acho. Aqui. Nesse caso aqui tem, ele vai baixar o retorno, tem os valores, os títulos a processar, o retorno a processar, e se é para baixar ou não. Nesse caso aqui, só é uma informação de entrada confirmada e esses títulos aqui é para liquidar. Para baixar automaticamente. Então eu processo o retorno aqui, ele vai fazer a baixa automaticamente aqui dos meus títulos e vai botar aqui que está processado. Então eu não preciso ficar baixando um a um. Eu posso usar o expediente de retorno bancário também na parte financeira. Ordem de serviço. Essa parte do sistema é usada para fazer o registro das ordens de serviço e é uma das partes mais importantes do sistema, porque ela vai englobar, além das funções normais, que é uma assistência técnica, por exemplo, cobrada, né, na realização do serviço, vai englobar desde desse serviço até o serviço de recarga e também vai receber os pedidos de assistência através do aplicativo que a gente vai ver um pouco mais tarde. Então, a ordem de serviço, ela tem, vou colocar aqui as opções, então tem as OS pendentes, que são as OS que são geradas através do aplicativo e que podem ser geradas automaticamente depois de uma análise, conforme
conforme o tipo da OS, então essa aqui é uma OS de serviço, essa aqui é uma OS de requisição de cartucho e assim por diante. Ok? Se eu clicar aqui em gerar OS, ela vai gerar todas essas OS pendentes aqui para gerar. Essas OS, repetindo, essas OS são OS recebidas, são ordens, são requisições, são pedidos de reparo recebidas através do aplicativo que a gente vai mostrar mais tarde. Eu também posso fazer as OS, posso abrir uma OS diretamente aqui na tela, fazendo o seguinte, clicando no inserir aqui no mais, eu posso ter vários tipos de OS, então, por exemplo, uma OS de um contrato, uma devolução, é bem importante isso também, uma devolução de uma máquina, de uma impressora que foi locada para um cliente e esse cliente está devolvendo essa máquina, ou porque não tem mais o contrato, ou eu estou substituindo, então eu tenho que fazer uma OS de devolução. O que acontece nesse caso? O sistema ele pode imprimir essa OS, o técnico ele leva junto no cliente e no momento que ele faz a devolução da OS, ele faz a assinatura desse documento aí para efetivar essa devolução. Uma entrega de equipamento, no caso de fechei um contrato, estou levando lá 10 equipamentos ou um equipamento, eu faço uma OS de entrega. Uma OS faturada, que é uma OS normal, que não é cliente de contrato e de devolução. Uma recarga de cartucho, que é bem importante, que as empresas que fazem alocação normalmente têm esse departamento de recarga e também fazem recarga para clientes que não são clientes que têm a impressora alocada. Uma OS de requisição, que é aquilo que eu falei, uma requisição de cartucho para clientes, esse é exclusivamente para clientes que têm impressoras locadas, e uma ordem de serviço normal, de conserto, de reparo de impressora, que eu posso fazer também, beleza? Vou fazer um exemplo aqui de uma ordem de serviço de recarga, que aqui a gente já tem algumas, para exemplificar isso. Eu defino aqui o cliente, capturo ele, gravo a OS, sempre nesse botãozinho aqui, o sistema inteiro é dessa forma, então eu gravo a OS e aqui embaixo agora eu vou colocar, eu gravei a OS, gravei o cabeçalho, né? Então essa OS aqui, número 9, e eu vou agora colocar quais são os produtos que eu vou, no caso aqui eu coloquei recarga, então eu vou colocar aqui os cartuchos. Eu posso ter aqui vários, eu tenho aqui um exemplo só de cartucho genérico, mas eu posso ter cartucho para HP 1002, cartucho para HP 1002, cartucho para DeskJet e assim por diante, né? Então eu vou capturar esse cartucho aqui. O valor unitário a gente define lá no cadastro do produto e eu vou gravar. Então ele me entregou esse cartucho, o cliente veio na minha loja, entregou esse cartucho para fazer a recarga, eu fiz o registro da OS. Se eu quiser, gravei, né, o produto. Se eu quiser imprimir uma OS para que o cliente assine, posso ter aqui esse caso, imprimo, e o cliente aqui embaixo vai assinar. Ok? Se eu quiser imprimir, sem problema nenhum. Essa impressão da OS também é formatável, é adaptado conforme o usuário. E agora, eu tenho mais uma coisa aqui ainda, que eu posso atribuir uma etiqueta void nesse cartucho para evitar aquela violação. Então, se eu tiver um rolinho de etiquetas que eu mandei fazer, eu posso atribuir então agora, nesse cartucho aqui, eu vou dizer que eu vou atribuir, eu sei que eu tenho uma etiqueta 1001, eu posso passar o código de barras, né? E eu atribuo esse código, esse número de série, a esse cartucho de toner, por exemplo. Okay? Então, a partir desse momento, esse cartucho aqui, ele está indo para a produção, está indo para a recarga, e ele tem essa etiqueta aqui. A partir desse momento, ele vai ter essa etiqueta aqui para o resto da vida, ou enquanto for violado, ou enquanto eu tiver que abrir para recarregar. Okay? Então, ele foi para a produção. A pessoa lá da produção ela pode dizer que está em execução. Quando o cliente ligar para saber sobre a OS dele, alguém pode informar para ele que está em execução.
E aí, a hora que finalizar a recarga, a pessoa lá da produção que faz a recarga pode finalizar. Não tem defeito, não tem serviço, pode ser o serviço de recarga e grava, né? E aí a OS é fechada. Quando o cliente vier retirar essa mercadoria, ele pode ter entregue, por exemplo, 2 cartuchos e um foi descartado. Então, aqui, no caso aqui vai ter 2 cartuchos, né? Sempre a quantidade de um, nesse caso aqui, e um não foi entregue, e um foi. Então, eu vou botar aqui que esse aqui foi entregue, vou entregar todos aqui porque tem um só, né? E aí já calculo o valor total e eu entrego a minha mercadoria para o meu cliente, posso imprimir o OS novamente, eu posso pegar a assinatura dele nessa OS de serviço aqui. Ok? Consultas. Essa parte do sistema é bem interessante, porque é uma parte bem customizável do sistema e possibilita que eu tenha os relatórios, consultas, gráficos e inclusive gráficos e consultas através de análise em cubo personalizadas e de acordo com as minhas necessidades. Então, vamos lá, vou fazer um exemplo. Vou dar um exemplo, então, só aqui de, por exemplo, se eu quiser saber, nesse caso aqui, ó, eu fiz uma consulta para saber os contratos, se porventura existem algum contrato duplicado. Então, essas consultas todas aqui são consultas que eu fiz especificamente para um cliente que usa o sistema. Nesse caso aqui é só consulta, então ele vai saber que essas máquinas aqui, não sei o porquê, mas estão com algum contrato duplicado. Outra coisa, eu posso fazer análise de registros conforme eu quiser, por exemplo, aqui nos contratos diários. Então, eu posso ter aqui uma informação de todos os contratos meus que eu tenho diariamente por data de vencimento. Outro, eu posso fazer um fluxo de caixa. Posso fazer um fluxo de caixa também, onde eu tenho todos os valores que eu tenho para receber diariamente. Ou contas a receber, que é muito importante também. Posso ter isso aqui, posso imprimir esses relatórios aqui da forma que eu quiser. Posso ter gráficos também. Então, vou pegar esses contratos diários aqui, vou fazer uma análise por cubo aqui para vocês verem então. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, toda essa parte de consulta do dia 1, dia 10, dia 11, eu sei exatamente qual é o valor que eu vou receber diariamente de cada cliente e também, se eu quiser saber, vou pegar um aqui, ó, se eu quiser saber qual é a máquina que vai, por máquina desse cliente, eu posso abrir aqui também. Então, vamos supor, esse cliente aqui tem uma máquina no balcão, no centro, na recepção. Eu tenho, aqui está zerado, mas eu tenho como saber exatamente os valores. Isso tudo aqui são consultas personalizadas. Eu posso mudar isso aqui de acordo com o cliente. Posso ter gráficos também. Por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico de análise mensal que eu tenho o valor que eu vou receber por dia. Então, para mim poder me planejar. De qualquer forma, eu posso elaborar e fazer esses gráficos como o cliente desejar. É bem interessante, bem customizável, é uma parte bem legal do sistema, essa parte de consultas aqui. Não é um BI, mas chega bem perto disso, ok? Nessa parte eu vou mostrar para vocês então o aplicativo. O aplicativo ele serve para o lado do cliente, então, para ele fazer alguns procedimentos, por exemplo, requisição de cartuchos, informação de problemas no equipamento, etc. Então aqui eu estou espelhando meu celular, vou entrar aqui então no sistema. Ok, entrei no sistema aqui. Aqui eu digito, posso entrar com o código. Sempre o
meu cliente lá vai receber um código dele e uma senha, né? Para ele poder fazer os procedimentos no sistema. Então, ele digitou ali o código dele e a senha, e aqui eu tenho algumas, bem simples, né? O sistema, o aplicativo é bem simples e bem objetivo. Então, aqui eu tenho algumas opções. Então, isso só lembrando que isso é do lado do cliente, né? E vamos supor o seguinte, que ele precisa de cartucho. Então, eu vou clicar aqui no pedido de cartucho. O sistema ele lista todas as impressoras que o cliente tem locado lá com ele. Então, suponhamos que ele precisa na máquina da guarita, ele precisa de um cartucho. Ele clica 2 vezes aqui, vamos pôr aqui na guarita, pede um cartucho, já vem ali, digita o nome, né? Aqui teste, e vou botar uma observação aqui urgente. Beleza? Clico no gravar. Ok. Vou salvar a senha aqui. Num procedimento normal, ele vai pedir vários cartuchos de uma vez só, né? E aí o que acontece? Ele vai enviar esse pedido de cartucho, eu vou clicar aqui no enviar, ele vai enviar esse pedido de cartucho para a minha empresa, para a empresa que faz a locação. E nesse momento já, o sistema ele aproveita para perguntar como é que está, se o cliente quiser fazer uma avaliação, é bem legal essa questão aqui também. Ele pergunta se o cliente ele quer fazer uma avaliação, então vamos lá, como é que está o nosso atendimento. Vou clicar aqui na estrelinha aqui, ok? 5 estrelas, e fazer um comentário. Sempre bem atendido, ok? Clico no enviar, ele vai receber junto com a solicitação, junto com o pedido de cartucho, essa avaliação também dos atendimentos, né? Então vamos lá, tem outras opções aqui. Solicitação de reparos, da mesma forma, vai aparecer todas as impressoras, ele vai escolher qual é a impressora e vai relatar o problema que ele tem e vai solicitar esse reparo e vai cair lá nas ordens de serviço que a gente já viu, ok? Ele pode digitar as leituras também, só que como a gente tem a captura da leitura automática, normalmente as leituras, elas são digitadas para a quantidade de cópias, né? Elas são digitadas conforme o tipo. E nesse caso aqui, o usuário ele vai digitar, na maioria das vezes, ou quase 100%, as impressoras que não são de rede, que são as impressoras USB, que a gente não consegue capturar esses dados. A gente consegue capturar os dados via sistema, via Print Control Capture lá, que é o nosso aplicativozinho de captura de número de cópias automática. A gente consegue capturar das impressoras de rede, das impressoras USB não. Então, suponhamos que o cliente tem aqui são todas em rede, mas suponhamos que esse aqui do PCP aqui é uma impressora USB. Então ele clica 2 vezes e coloca. Se for uma impressora colorida, color. Se for uma impressora colorida também a color, né? Vou cancelar aqui porque eu não vou fazer essa leitura. Ok? Então aqui também ele manda as leituras, pode mandar as leituras pelo aplicativo. E ele pode ter uma relação de todas as impressoras, é um relatório, ele pode imprimir, pode baixar em PDF, para marcar aqui os valores das leituras mensais. Ok?